meu nome é Felipe Rocha, eu sou professor do Teatro Escola Macunaíma e hoje eu vou conversar aqui um pouco sobre a pergunta vencedora, que é qual a diferença entre estudo e cena. Antes da gente entrar especificamente nessa pergunta, eu queria ler um trecho que eu transcrevi de um filme que eu assisti semana passada e que me tocou profundamente. E que ao ouvir essas palavras, ao ver essa cena, imediatamente eu fui transportado para essa relação com o que é a prática do estudo de cena, da investigação, da criação artística, a partir dos princípios do sistema. Então eu vou ler esse trechinho. É uma cena muito simples em que um homem caminha num gramado, num descampado, num espaço aberto. Ele caminha, o filme se chama Assim Acima Como Abaixo, de uma diretora libanesa. E esse homem vai caminhando e enquanto ele caminha, a voz de uma mulher diz esse texto, que é o que eu vou ler. E a partir dele, então, a gente entra no debate, ok? Então, o que a voz nos diz na cena é: enquanto caminhávamos, fomos aconselhados a não forçar qualquer significado em nossos gestos. Acreditava-se que o significado iria nos habitar e depois se retirar, assim como a maré. Tínhamos que recebê-lo quando ele se manifestasse e estar prontos para incorporá-lo por um tempo, antes de permitir que desencarnasse. Não estava claro se era a gente que criava o significado e o causava e o fazia existir por reconhecê-lo, ou se o significado era feito por uma entidade separada, independente de nós, vagando aleatoriamente pela Terra, com medo de ficar presa em um corpo possessivo dentro de um gesto apertado. Cada passo, cada contato com a Terra era como um ritual de um chamado prestes a eclodir. Então, desse trecho, eu começo a tentar elaborar um pouco qual a diferença do que a gente chama de um estudo de cena para uma cena. Muitas vezes, ao longo da formação dos estudantes, ou mesmo em trabalhos com artistas, atores, atrizes, é muito comum a gente dizer isso, Isso não é um estudo, isso é uma cena. Nesse trecho, eu acho que se apontam algumas questões fundamentais. Então a gente está pensando aí, no trabalho por meio dos etudes, como esse momento fundamental na trajetória do Stanislavski, no final ali da tua investigação, em que ele entende que para eu investigar um material por meio da ação, se a ação é psicofísica, ou seja, exige de mim a completude entre mente, corpo, pensamento, ideia, discurso, pensamento, supertarefa, enfim. Se a ação necessita de mim dessa completude, eu não posso avaliar, investigar a obra apenas racionalmente. Precisa ser feito tudo ao mesmo tempo, psicofisicamente. Ou seja, o etude ou estudo de cena, etude é o nome que a gente chama, que vem das artes plásticas, mas é a mesma coisa. O etude ou estudo de cena se configuram então dentro do sistema como esse procedimento que, ao me colocar em ação, é ali que eu vou começar a descobrir por mim, pelas minhas ações, pelo meu modo de me colocar nas circunstâncias, de agir aquelas circunstâncias, trazendo junto comigo todo o meu modo de olhar o mundo, as minhas percepções históricas, sociais, políticas, do mundo em que eu vivo, do corpo que eu carrego, da história que eu carrego. Movido por tudo isso, eu me coloco em jogo. Eu me coloco em estudo para descobrir o significado, como no texto que eu li, apenas no momento em que eu começo a caminhar. Para descobrir a vida do papel apenas no momento em que eu começo a caminhar. Para descobrir
as relações com os meus parceiros de cena, com as minhas parceiras de cena, apenas quando eu começo a caminhar. Então, o estudo, eu gosto muito de pensar o estudo assim, o estudo é uma preparação para não saber. É uma preparação para se permitir estar vazio e aberto o suficiente para descobrir no momento da troca, no momento da investigação. Em oposição, o que a gente diz? Ah, isso é uma cena. Isso é uma cena, a gente diz isso quando o ator, a atriz, se coloca na prática para comprovar algo que racionalmente ele já pensa sobre o texto, sobre as relações, sobre o papel e sobre ele mesmo. De modo que ele apenas organiza os elementos da teatralidade para comprovar algo que ele pensa que sabe sobre o material. Só que aí não existe investigação, não existe descoberta, não existe relação. Porque se, por exemplo, eu estou em cena, eu estou numa cena com um parceiro de cena, é possível eu saber antes de começar o jogo como ele vai agir nesse material? Não é. Porque ele carrega o modo de olhar o mundo, a história, a trajetória, a imaginação, as imagens internas daquela existência. Eu carrego as minhas. E a partir desse jogo, que a gente só sabe como vai ser no momento em que a gente começa a jogar, que a gente vai começar a dar sentido, significado e a viver a obra, inconscientemente. Por impulsos e sensações e descobertas e ações que vão surgir no momento em que vier a inspiração. O que é a inspiração? Não é uma coisa mágica. A inspiração é esse momento que meu corpo integralmente começa a permitir a relação, a permitir a descoberta. E é um momento de muita alegria para qualquer artista criador. Então, me parece que basicamente a diferença entre estudo e cena tem a ver um pouco com esses princípios. E aí, que perguntas eu me faria como ator para saber se eu estou fazendo um estudo ou se eu estou apenas preparando uma cena? Eu estou me abrindo a descobrir algo? Eu quero realmente investigar alguma coisa que eu não sei. Essa estrutura que eu estou preparando me abre a trocar com o meu parceiro de cena, com o espaço, comigo mesmo, com o texto, com os temas da obra. E ao fazer o estudo, eu descobri alguma coisa que eu não sabia. Algo novo se revelou sobre a obra, sobre a relação, sobre mim, sobre o mundo, sobre a minha visão da obra. Se nada se revelou, não foi um estudo, não houve investigação. Então, eu acho que esses são alguns paradigmas fundamentais para a gente começar a pensar a diferença de uma coisa e da outra, né? O estudo como esse campo na ação, de investigação pela ação, por meio da ação, dos materiais, das relações, da obra, onde eu só vou descobrir o que existe desse material de fato no momento em que eu começar a caminhar. Enquanto essa organização de uma cena como uma tentativa de elaborar teatralmente algo que eu já sei sobre o material. Então me parece um pouco que aí tem um paradigma a gente debater. Acho que tem muitas outras questões, né? Então como eu organizo um estudo, como não cair nesse lugar de estou fazendo uma cena pronta para comprovar algo. Acho que aí seriam muitos debates, mas o vídeo talvez ficasse enorme. Então queria só primeiro lançar essas questões, porque acho que inclusive a pedra aí fundamental disso tudo, para que eu esteja de fato estudando, é aprender a se fazer perguntas.
Eu acho que essa é a grande pista para um artista, uma artista que queira estar investigando um material, estudando um material. Não querer comprovar falsas certezas, mas constantemente se obrigar a fazer novas e novas e novas perguntas. Mesmo depois que o trabalho estreou, mesmo depois que nós já estamos criando as cenas finais do trabalho, né? Mesmo nesse momento, para que assim a gente chegue nesse caminho orgânico que mesmo quando o material está estruturado, a gente já saiba quais são as cenas, como elas vão acontecer, ainda assim eu entre no material como se eu estivesse entrando num etude, como se eu estivesse ainda, porque eu ainda estou estudando esse material, mesmo que eu passe o resto da minha vida fazendo a mesma peça. A cada dia que eu entro, se eu tenho esse treinamento psicofísico, eu estou fazendo naquele dia, hoje, aqui e agora, porque o meu corpo compreende essa prática de estar constantemente estudando, aprendendo e aprofundando o material. Acho que é um pouco isso e a gente pode seguir aí pensando e debatendo e conversando sobre essas coisas. Um beijo para todos, sigamos.